Prontinho. Agora sim, nós estamos gravando, tá? Então, assim, voltando, o que foi conversado, então, Mirella? Nós sabemos, né, que a disciplina de PCC3, né, o grupo é somente a Ana Luísa e a Larissa. Certo. E temos uma wiki para ser produzida, que é a escrita de um projeto, e nós temos o conhecimento de que a Larissa tem uma certa dificuldade na produção de textos, Certo. né? Ela escreve somente algumas frases. Então, eu comentei com a Ana Luísa, né, que eu vi lá que elas começaram a redigir um texto, se a Larissa realmente estava conseguindo escrever, como que funcionava. Então, eu comentei com a Ana Luísa que eu iria procurar a Cris, que é a professora da disciplina, para ver uma forma de adaptação. E a Ana Luísa concordou que seria melhor, né, Ana Luísa? Quer se manifestar aí? É porque a Larissa, ela, tipo assim, ela não sabe traduzir o português, né? Certo. Uma produção de texto, ela não sabe. Certo. Aí, tipo, essa wiki que nós está fazendo junto, ela, tipo assim, ela tem um aplicativo no celular de Libra. Aí eu gravo para ela no aplicativo e explico para ela como que é. Aí ela faz tipo um resumo. Pesquisa na internet, faz um resumo. Assim que ela tá fazendo. Entendi. Então, você tem auxiliado ela e ela tem usado esse aplicativo, né? Sim. Certo. Mas aí, Ana Luísa, eu comentei com você que a gente havia pensado na possibilidade de repente a Larissa fazer a colaboração dela em Libras e eu fazer uma transcrição, eu escrever lá para ela. E você concordou que talvez esse fosse mesmo melhor na situação, isso mesmo? Sim, não, é melhor. Tá. Larissa, você também concorda que seria o melhor dessa forma? Ela quer que repete a pergunta. Larissa, você lembra aí da disciplina de PCC que você e a sua irmã estão escrevendo um projeto junto? É a atividade que vocês têm que fazer lá na escola, tá lembrando? Sim, sim. Aí você e a sua irmã começaram a escrever lá um texto e a sua irmã disse que vocês usam um aplicativo para auxiliar na escrita, né? Porque você faz em Libras, você tem dificuldade para escrever em português, certo? Aí eu conversei com a sua irmã e também conversei com a professora da disciplina e talvez seria melhor então você fazer sua colaboração em Libras e eu faria a transcrição. Você concorda que dessa forma é o melhor? Você está de acordo em fazer assim o trabalho? É que eu não sei se vai ficar bom. Não sei. Então, esse Meet hoje é para a gente conversar sobre isso. Exatamente. A gente tem uma proposta para ser feita e se você e a sua irmã concordarem, a gente vai fazer assim. Podemos passar a proposta e vocês verem se dá certo? Pode ser? Pode. Então, vocês sabem que um projeto ele tem uma forma que ele deve ser escrito, né? Nós já estamos no PCC3. Um Vocês instante, Mirella. acompanharam? Um instante que ela não está entendendo Ah, tá. esse sinal aqui. Tá. Perdão. Será escuro?
Agora ela entendeu. Posso continuar? Se eu estiver falando muito rápido, você me avisa aí, Juliana. Sim, pode falar. Pode continuar. Então, vocês acompanharam lá em PCC1, em PCC2, que um projeto, ele tem toda uma estrutura, né? Que ele deve ser escrito. Ele tem uma introdução, né? Que você antecipa ali o assunto, você traz ali sobre o que é. Aí você tem um objetivo para ser trabalhado. Aí você tem a metodologia, que é o que você fez, né? Como vai fazer. E depois você tem que escrever ali os resultados, né? A parte ali da aplicação, como é que foi lá na escola, enfim. Você quer explicar um pouco melhor nessa parte, Fernanda? Como que seria? Sim, então, na verdade, eu não sei se a Ana Luísa e a Larissa chegaram a ver, mas tem um tabuleiro de estudos lá nessa semana, né, que nós estamos, que é só para eu confirmar que a semana, só um minutinho. A semana 4. Nós estamos na semana 4, que é a Wiki, e tem um tabuleiro de estudos que a professora Cris fez, que tem lá detalhadamente cada tópico que tem que conter no pré-projeto, e tem até uma explicação e, em alguns casos, até mesmo um exemplo. Vocês chegaram a ver esse material? Sim. Sim, né, Ana Luísa? Aí, assim, a gente pode passar aqui rapidamente, posso apresentar a tela para vocês. E aí a gente passa rapidamente só para ver, eu não vou ler tudo porque é um pouquinho grande, mas aí eu vou falar, e aí se houver alguma dúvida de algum deles, a gente esclarece. Pode ser assim? Pode. Então, ó, agora eu vou fechar a minha câmera e, na verdade, eu vou começar a apresentar primeiro, aí vocês me falam se está ok, se está apresentando, tá bom? Minha tela. Estão vendo aí? Sim. Sim. Eu vou desligar a câmera porque acredito que vai ser melhor. Mas qualquer coisa vocês podem me chamar, tá? Então, esse é o tabuleiro de estudos. Eu baixei ele aqui no meu computador, mas vocês podem acessar lá no AVA, que aí vem falando, ó, aqui planejamento para a escrita, falando da importância do planejamento, daquilo que vocês vão escrever. E aí vem escrevendo, espera que eu pulei, escrevendo o pré-projeto aqui, ó. Aí começa explicando que tem que ter um título, o que é o título, que ele é de forma clara, assim, bem clara e bem objetiva, um resumo do que é o projeto, né? Vocês devem colocar ali palavras-chave do que vocês vão falar, né, no trabalho. Aí vem falando o tema, que vocês até já escreveram o tema no último trabalho que vocês apresentaram. Sim. Aí vem o problema, o tema de vocês é em cidadania, né? Eu não lembro agora qual que é o... Não, a gente trocou. Vocês trocaram? Tá, então Sim. aí vocês vão ter que colocar esse novo tema. Aqui tem até um exemplo, olha aqui, ó. Por exemplo, tema meio ambiente e sustentabilidade. Então, vocês vão colocar o tema, apresentando, né, esse tema, para quem for ler. E depois aí o problema e a justificativa. Por que vocês escolheram esse tema? O que aconteceu lá na escola? O que vocês viram? O que os professores falaram, a diretora, que levou vocês a pensar nesse tema, né? Sim. Aí aqui também tem um exemplo, ó. Por exemplo, vai trabalhar educação financeira. Por quê? E aí vem uma explicação que a professora colocou aqui, né? Porque percebi que lá na escola os alunos são de baixa renda, os pais não têm muitos recursos, então precisa ensinar as crianças que quando você gasta o dinheiro, você tem que ter consciência, tem que saber gastar. Então, por isso que nós vamos trabalhar a educação financeira. Aí a justificativa, justificando, por quê? Porque atualmente é o que a gente vê na sociedade, fica incentivando as crianças a comprarem lá no YouTube, na televisão, então elas têm que ter consciência para gastar corretamente o dinheiro, né? Aí vem uma parte que é muito importante, que é o referencial teórico. No referencial, vocês vão ter que procurar alguns trabalhos
que falem já sobre esse tema que vocês escolheram. Qual que é o tema, Ana Luísa, que vocês escolheram? A gente escolheu saúde alimentar. Então, aí vocês... Saúde, então, deve ser educação alimentar, não é isso? Não, é saúde alimentar que a gente escolheu. Mesmo? Tá. Aí, eu não... Agora, assim, eu vou até dar uma pesquisada aqui, mas eu acredito que... Eu lembro que tem o tema saúde, mas não lembro do subtema. Mas aí, voltando aqui, né, o exemplo... Deixa eu voltar aqui para vocês. Aí, voltando aqui o exemplo, né, do referencial teórico, vocês vão ter que procurar, então, 4 trabalhos que já falem sobre saúde alimentar, da importância de se alimentar adequadamente. E tem que ser 4 trabalhos que você veja, assim, que já foram, são, digamos assim, sejam de confiança. A gente não pode pegar em qualquer site. E aqui tem uns exemplos de onde vocês podem pesquisar, que é esses aqui, ó, o Google Acadêmico, na biblioteca, às vezes, na própria biblioteca aí da cidade de vocês, pode ter algum livro, alguma coisa que fale sobre isso. Eu não sei como é que é aí, né, em Campo do Meio, mas talvez vocês possam encontrar também nessa biblioteca virtual, tá? Então, vocês precisam de pelo menos 4 que falem desse mesmo tema, que aí vocês vão fazer o desenvolvimento do trabalho. Isso aí é aquele momento que entra aquelas citações, que é segundo o autor, de acordo com fulano, então não são suas palavras, são palavras de outras pessoas, mas aí você tem que colocar depois no seu trabalho, da onde você tirou, tá? Aí você vai ter um objetivo geral, que é o que você pretende fazer com aquela atividade que você vai trabalhar ali com aquele tema. Tem que ter assim, uma pretensão. Eu quero que as crianças saibam se alimentar adequadamente. Então, você vai escrever lá. Incentivar as crianças a se alimentarem adequadamente. Depois, você vai ter os objetivos específicos. O que pode ser, de repente? Que elas conheçam frutas diferentes, que elas experimentem outros tipos de legumes, que elas não estão acostumadas. Isso é um objetivo específico. Aí, geralmente, é mais de um, tá? Sim. E tem que estar de acordo com a prática, que aí vai ser a metodologia, né? Que vocês vão descrever as etapas do planejamento e desenvolvimento das atividades. Nós vamos lá na escola tal dia, nesse dia nós vamos conversar com as crianças, nós vamos fazer alguma coisa com elas, uma receita, depois nós vamos fazer uma atividade, né? Sempre de uma forma lúdica, que seja interessante para as crianças, tá? Depois, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a avaliação. Como é que vocês vão avaliar isso? Vocês vão conversar com as crianças, vocês vão observar elas, vão colocar, né? De repente, vão escrever lá, a criança falou que gostou muito. Eu notei que todos experimentaram, mas nem todo mundo gostou. Ou teve criança que não quis experimentar de jeito nenhum. Então, esse modelo de avaliação é a observação e a sua escrita, né? Depois, o cronograma provisório. O que é o cronograma provisório? Quando que você vai aplicar essa atividade lá? Então, você vai ter que colocar, mas pensando também no que passou. A primeira semana, a gente foi na escola, no dia tal, nós fomos na escola. No tal dia, a gente escreveu o projeto. Depois, nesse dia que vai ser para frente, a gente vai lá na escola de novo fazer atividade com as crianças. Entendeu? E por isso, as últimas referências. O que são as referências? Aqueles que eu te falei sobre o trabalho lá no referencial teórico. Eu olhei aqui o livro, gostei, peguei uma parte desse livro aqui, coloquei o nome do autor, coloquei lá no meu trabalho. Agora eu preciso colocar o nome do livro, a editora, tudo certinho. Essas referências bibliográficas, nessa semana, também tem alguns vídeos ensinando a fazer, tá? Então, assim, vocês... É meio extenso o trabalho, né? Eu vou voltar aqui, vou parar a apresentação para a gente conversar. É bastante coisa, mas dá para vocês se organizarem para fazer. A Mirella quer falar? Pode falar, Mirella.
Eu só ia comentar que tem assim os vídeos, tudo aí para ver sobre as citações, mas vocês também podem entrar em contato comigo, pode me mandar assim o link do trabalho que vocês acessaram, pode me mandar foto do livro, eu ajudo vocês a fazerem essas referências, tá bom? Só me mandar. Porque eu não sei, eu acho que aqueles vídeos não estão traduzidos para Libras, né? Eu não cheguei a ver, sabe? Eu acho que não tá. Eu também, assim, não tenho certeza não, mas pelo que eu dei uma olhadinha assim rápida neles, eu acho que não tá traduzido para Libras. Mas aí, vocês tendo esse apoio da Mirella, já ajuda bastante. Se tiver alguma dúvida também, pode mandar para mim. E aí a gente vai olhando e vai vendo o que consegue fazer para ajudar vocês, tá? Mas principalmente essa parte de ir, né, de ter o tema, o título, descrever como é que vai ser a atividade, isso tudo tem que vir da criatividade de vocês e daquilo que vocês estudaram. Certo. Tá? Tem alguma dúvida? Não. Não, Larissa. E a Larissa? Tá tudo certo, Larissa? Entendeu, não? Você Sim, entendeu? sim. Entendeu? Entendi. Entendeu? Tá. Então, Mirella, pode falar. Aí a proposta seria toda por escrito. Como você tem dificuldade em fazer uma produção, né, em português, Larissa, você concorda em fazer a sua parte em Libras, enviar para mim e eu digitar a sua parte? Pode ser dessa forma ou não? Melhor? Sim, Pode ser? pode. Então, vocês têm que ter atenção e quanto ao prazo, né? Deixar a Fernanda ter a palavra, aproveita e destaque para elas até o dia que a gente tem que fazer. Hoje é dia 10, né? Então, eu pesquisei aqui, porque decorar o tema ninguém decora mesmo, vocês podem ficar tranquilos. Mas olha aqui, eu vou compartilhar de novo a tela, olha. Só um minuto. Olha aqui, vocês estão conseguindo ver essa imagem? Sim. Aqui, olha lá, saúde, bem pretinho aqui, negrito que a gente fala, embaixo saúde e depois educação alimentar e nutricional. Então, o tema de vocês não é saúde alimentar, é saúde, aí vocês podem pôr até um tracinho na frente, educação alimentar e nutricional. A ideia de vocês, eu imagino, seria ajudar as crianças a terem hábitos alimentares mais saudáveis, não é isso? Sim. Então, é isso mesmo, tá? É saúde, educação alimentar e nutricional, tá bom? Você já... A Larissa está comentando isso também. Acho que não é saúde, não. Não, saúde alimentar não, é saúde, né? Dentro da saúde, educação alimentar, tá? É porque os temas são 6 macrotemas e dentro deles a gente tem outros temas pequenos, digamos assim, que a gente consegue trabalhar. E um desses é a educação alimentar, tá? Aí é só vocês fazerem já essa correção. Como a Mariela disse, o prazo é até dia 24 de abril. Então, assim, hoje é dia 11, né? Então, tem 13 dias aí para vocês fazerem. Mas como vocês já têm tema, já foi na escola, já tem, imagino que tem uma ideia de atividade, o que eu acredito que nesse momento vocês vão precisar pensar mais? No referencial teórico, porque tem que pesquisar, o cronograma, tá? Certo. Certinho? Certinho. Algo mais? Ok. Não. Tá bom. Entendi a explicação. Tá joia, então. Então, agora, a gente precisa definir aí entre vocês que parte cada uma vai escrever. Vocês querem, assim, dividir
Ou cada uma vai colaborar um pouquinho em tudo? Como vocês querem fazer essa divisão? Então, eu acho melhor, como que é nós duas, Mirella, aí dividir, tipo, a parte, cada uma que vai falar. Eu acho melhor. Você fala assim, por exemplo, eu vou fazer o referencial teórico e a Ana Luísa a Larissa vai escrever ali o começo, ali, os objetivos, aquela parte. É isso que você se refere? Ou não? Isso. É, E então, que jeito vocês querem fazer essa divisão? como assim? Por exemplo, eu citei aí, eu dei um exemplo, né, de que você vai fazer o referencial teórico e a Larissa o começo, mas isso é uma sugestão, um exemplo que eu tô dando. Que forma que vocês querem realmente dividir isso? O inverso? Que jeito? Uai, Mirella. Eu prefiro fazer o referencial. Então vai ser da forma que eu dei o exemplo mesmo. Você vai fazer o referencial teórico e a Larissa vai escrever ali o começo, vai colocar os objetivos, aquela introdução ali? Sim. Tá. Então, Larissa, você já tem que dar uma olhada, né, sobre o que você vai falar, né, dar uma olhada ali nos objetivos, assim, pensar, né, como você vai fazer e já gravando isso, assim, pra mim, pra eu ir transcrevendo lá, tá bom? Que o nosso prazo é curto. O prazo é até 4. Isso. Então, mas hoje já é dia 11, né? Então, não pode deixar tudo lá pro dia 24. A gente já tem que ir fazendo aos Quanto poucos, antes, né? melhor, né? Cada Certo. dia um pouquinho. Certo? Certinho. Vocês decidiram o que vocês vão fazer na escola também? Vai ser como, por exemplo, a Fernanda aqui citou, né? Uma receita. O que vocês vão fazer? Já decidiram isso? Então, no momento ainda não, Mirella. Eu nem pensei. Então, já fica uma dica aqui também. Vocês precisam já conversar entre vocês e decidir isso, tá? Certo. Lembrando também, Ana Luísa, que vocês precisam deixar alguma coisa lá na escola. Por exemplo, um jogo ou um banner. Por exemplo, um banner mostrando quais alimentos são saudáveis, quais não são tão saudáveis. Um joguinho, de repente, eu não sei agora assim, mas vamos supor um jogo da memória das frutas, né? Sim. Então, vocês vão ter que pensar nisso, porque isso foi um pedido da professora, tá? Ela até fala sobre isso naquela primeira webconferência que está lá no AVA também. Dá uma olhadinha lá depois, se você puder assistir. Ela tem bastante coisa importante lá, viu? Sim. Vocês têm alguma dúvida, meninas? Querem falar alguma coisa? Não, no momento não, Mirella. Eu vou começar a dar umas pesquisadas aqui agora, depois. Aí qualquer coisa eu mando para vocês, qualquer dúvida. Isso, é importante vocês falarem com a gente, né? Nós passamos a atividade, se vocês não falam nada, a gente acha que compreendeu. É. Então tem que entrar em contato, falar comigo, falar com a Fernanda, né? Não entendi isso que. Aí a gente explica e ajuda, tá bom? Ah, tá bom. Então, Certinho? tem algo a acrescentar, Fernanda? Não, é só isso mesmo. E reforçar isso que você falou, Mirella. Se tiver dúvida, tem que procurar a gente, porque as coisas vão seguindo, né? Eu tenho os outros alunos, você também. Então, a gente não tem como ficar perguntando, e aí, gente, tá tudo certo? Mas vocês podem procurar a gente, porque nós estamos aqui para ajudar, tá bom? Tá bom. Então, tá jóia. Juliano, quer falar alguma coisa?
A Larissa está perguntando se a nota dela parece que não foi muito boa na última avaliação. Qual será que... Ah, da avaliação mesmo do dia do encontro? Corpo e movimento? Eu acho que Sim. é essa. Sim. Assim, na avaliação realmente não foi muito boa, 3, né? Foi a nota 3, parece. Não, na avaliação 3 não. Na avaliação foi 14. 3 deve ter sido alguma atividade que ela está se referindo, mas agora eu não sei qual que ela está falando. Pode ser na plataforma. Pode ser na plataforma. Não entendi o que ela falou. Ah, tá. Ela está perguntando se há possibilidade de mudar a avaliação dela para as alternativas, ao invés de escrever. Ah, entendi. Aí a gente teria que ver com a coordenação do curso, para que ela não fizesse mais só, né? Só fizesse objetivas. É porque eu não sei escrever. Então, é uma coisa que a gente, de repente, não sei, Mirella, se já foi abordado esse assunto antes ou não? Da Larissa, não. De outros alunos, a gente já conversou sobre adaptações de avaliações, né, de acordo com a necessidade. E como você colocou, é uma situação que a gente tem que conversar, né, lá no curso, né? Bom, a gente pode ver, viu, Larissa? Posso conversar junto com a Mirella, né, o Juliano também, falar com a coordenação, tá? Mas, assim, tipo, a gente não tem como te responder isso agora, tá bom? Ok. Tá bom? Certinho. E, Fernanda, deixa eu te perguntar, essas matérias que a gente ficou de DP, é porque, tipo assim, é meio difícil da gente de semana, por causa da Certo. comissão. Aí, tipo, se a gente quiser fazer depois, no final do curso, pode? ADP, eu não sei te informar exatamente como funciona. O que aconteceu, que eu acho que você está se referindo, foi a prova final, né? O exame final. Que você e a Larissa, vocês não reprovaram logo de uma vez, porque tem casos que não alcança a nota nem para o exame final, aí é reprovado. No caso Como aconteceu no semestre passado. Exato, como aconteceu em outras, por exemplo, em História da Educação também aconteceu, né? Não sei se a Larissa estava, mas acho que a Ana Luísa estava em História da Educação, não estava? Tava. Não? Eu tava. A Larissa. Porque eu vi o teu A nome lá e Larissa você não. não foi no encontro. E aí, como você não teve nota da prova, você não teve nota do trabalho, você não conseguiu nota nem para ir para o exame final, você foi reprovada. Isso é DP. Você foi reprovada, DP você faz só quando abrir de novo História da Educação. Mas você também precisa conversar com o pessoal da coordenação para falando que você precisa fazer essa DP. Depois eu vou ver o e-mail direitinho e te mando. Vou mandar lá pelo AVA, tá bom? Certinho. Faz para solicitar DP. Agora, no meio da semana, que aconteceu que seria até hoje, era um exame final. Se vocês tivessem feito, poderia ser que vocês passassem. E aí vocês não precisariam fazer mais DP dessa matéria, vocês seriam aprovadas, entendeu? Mas aí, como vocês não foram, vai ser reprovado porque a nota que vocês têm não é o suficiente para passar. Entendi. Tá? Agora, da DP, eu vou procurar saber para você, porque como eu estou começando agora, eu também não tenho essa informação. Eu sei que você vai fazer de novo essas matérias que você foi reprovada com outra turma, né? Porque são matérias, por exemplo, a de História da Educação é uma matéria do módulo 3, o terceiro período que vocês estão agora. Então, somente quando ela abrir de novo que você vai poder cursar. Aí vai ser outra turma, outro tutor, tá bom?
Aproveitando a fala, esclarecendo a dúvida, por exemplo, a Larissa está cursando agora Filosofia da Educação. É uma DP? Então, Porque ela cursou lá no primeiro período, ficou de DP, não atingiu a nota necessária, então ela está cursando de novo, junto com outra turma, vai ter uma data, um dia que ela vai ter que fazer avaliação lá em Machado, e vai ser a mesma situação. Eu fui e não atingi a nota. Eu fiquei assim mais ou menos, eu tenho a chance do exame final. Não fui no exame final, não fiz a prova, vai ficar de DP de novo. Aí é assim mais ou menos que funciona, né? Você tem que atingir uma nota para ser aprovada. E tem um calendário, né, do curso. isso. Porque não é uma aluna só, são muitos alunos. Então não tem como a gente falar assim, eu não posso na terça de 19. Eu posso na quarta, dia 20. Então só a Larissa, só a Ana Luísa, só a Maria, só o José vai fazer a prova na quarta. Não tem como, entendeu? A gente segue um calendário. Exatamente. Ah, Certo, Ana entendi. Luísa? Aí eu vou ver com você, para você como é que funciona em relação às DPs. Você não fez nenhuma ainda? Não. Tá, eu vou ver direitinho como é que funciona, se abre automaticamente ou se você tem que pedir, tá bom? E te falo, Certinho, então, Fernando. tá bom? Ela Mais está alguma coisa? perguntando sobre a filosofia da educação. Sim, vai fazer. Ela falou que já fez, já está começando já a disciplina. Já respondeu a semana 1 já. Isso, muito bem. Dessa vez você fez direitinho. Parabéns, viu? Tranquilo, dessa vez vai, ela falou. Isso aí, Larissa. Vai lá na prova, viu? Certinho? Eu tenho que ficar atento aos prazos, né? Importante. Fazer atividade, se não entendeu, perguntar. Ok. Eu mando, vou deixar que eu mando. E mando também as atividades. Certinho, então. Tá bom? Podemos ir, então? Ok. Tchau, boa noite a todos e obrigada. Imagina. Deus Obrigada. abençoe vocês. Amém. Tchau. Também.